Seja muito bem-vindo ao meu canal Felipe Cruz. Eu sou psicólogo, psicanalista e poeta. E no vídeo de hoje, esse vídeo está sensacional. Se você curtiu o novo layout ali, ó, olha lá em cima, gente, ó, só falta comprar pilha. Mas já tá ali, ó, canal Felipe Cruz. E a minha estante ali com todos os meus livros, tá? A obra do Freud, Nietzsche, só gente boa. No vídeo de hoje eu vou falar de um tema que é muito importante. Você já ouviu falar de uma palavra chamada medo? O medo existe? O medo existe sim. Já respondo de antemão. Se você tem interesse nesse tema de hoje, fique até o final do vídeo, porque eu vou dar várias informações que vão ser muito importantes para você e para a sua vida. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal aqui, tá? Você já pode comentar, traga também construção de outros vídeos que eu possa vir a fazer, que a opinião de vocês é fundamental para a construção de novos vídeos aqui no meu canal. Então assim, você já deixa também o seu like maroto, porque isso ajuda muito também. Então vamos lá, medo. Medo de ter filho, medo de crescer, medo de não ter filho, medo de não dar conta do que as coisas que me pedem, medo do medo, medo de fracassar, medo de prosperar, medo, essa palavra ela nos circunda o tempo inteiro. A gente tem medo de prosperar, a gente tem medo de conquistar coisas, a gente tem medo da vida, a gente tem medo da morte, a gente tem medo do fracasso, a gente tem medo da prosperidade. Do que a gente não tem medo? Se a gente não interrogar essa frase e ela ficar no imperativo, a gente vive com medo. O medo vira o nosso manager, ou seja, o nosso condutor, o nosso gerente, o nosso guia. E ele, estado bruto não interrogado, conforme Lacan já dizia, você nunca aceita um argumento estado bruto, você sempre interroga. Então, se o medo vem no imperativo no teu cérebro e traz a informação que qualquer coisa está ligada a ele, ele como o grande articulador da sua vida, você precisa questionar ele. Por que eu estou com medo de produzir um conteúdo? Por que eu estou com medo, por exemplo, de fazer esse vídeo? Então você precisa se interrogar e questionar qualquer medo que você tenha, porque o medo é uma crença, grava isso. Momento, atenção. O medo é uma crença limitante, tá? O medo é importante para quê? Ele é uma questão que já vem de muitos e muitos anos, desde os homens das cavernas, nossos ancestrais. Então o medo foi um movimento evolutivo, um movimento de construção evolutiva. Por quê? Se a gente saísse destemido, né? Até porque o homem é um ser frágil, fraco, né? E ele se juntava para poder ter potência. Então se... Que isso? Eu falei da pré-história, passou agora o que? Um dinossauro? Então assim, se a gente não prestar atenção que o ser humano, para evoluir, ele utilizou o medo como mecanismo de sai da caverna, caça, volta, mas tem um certo receio, a gente não ia evoluir enquanto espécie. Então o medo faz parte da gente. Então a gente precisa entender os gatilhos do medo. O medo, ele serve o quê? Se eu vou atravessar a rua, eu preciso olhar para os dois lados. O medo me faz o quê? Prudência, cautela, é uma medida protetiva. Quando, de certa forma, ele está desregulado dentro da gente, que vai ser tema de outros vídeos, a gente desencadeia patologias como fobia, síndrome do pânico, que são gatilhos oriundos do medo, tá? Que a gente não consegue administrar. Esse calibre fica desregulado, muitas das vezes a gente tem que utilizar medicações para realinhar os neurotransmissores. Com o auxílio da terapia, essa combinação, esse combo, ele é muito mais efetivo. Isso vai ser tema para outros vídeos, tá? Síndrome do pânico, fobia, coisas que eu vou falar um pouquinho também, vou juntar até os dois. Então, assim, de certa forma, o medo especificamente, ele serviu para a gente evoluir como espécie. E ele serve para algumas questões, sim, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia de sobrevivência. Só que, se eu não ficar atento como ele entra na minha vida, eu vou ser refém dele. E quando eu for ver, ele está guiando os meus passos.
Então o que acontece? No mundo que eu busco sempre o quê? Certezas, interrogação. Eu busco o quê? Controle. Controle do quê? Então assim, a gente fica o tempo todo tentando ter certeza das coisas. E o que mudou de tempos para cá? O mundo se tornou cada vez mais instável em todos os sentidos, econômico, político, de saúde, de educação, tudo. Profissões que hoje você faz, você não sabe se quando você se formar daqui a 4, 5 anos ela vai ser relevante. Tudo está mudando numa velocidade muito rápida. Então, a sociedade do medo, segundo Zygmunt Bauman, trazia muito isso, né? Essa questão de controlar, de viver em seus condomínios fechados ali para poder lidar com medo. Então você se fecha para você poder viver bem. Só que o medo, ele é uma crença limitante, como eu disse. Então você se fecha no condomínio para se proteger de todo o resto. Então o medo está sempre te fechando, te limitando, te impedindo de viver. Então, 2 pontos que eu acho que são muito importantes. Se você ficou até aqui no vídeo, você pode já comentar o que você está achando dele, porque me ajuda pra caramba. Então pensa bem, tá? A gente vai classificar em 2 formas. O que eu posso fazer? Tem coisas que eu posso fazer e aí eu me movimento e consigo trazer tração na minha vida. Porque o que? A forma com que eu penso, eu não controlo, tá? Mas o que eu faço dos meus pensamentos, isso fazem eu ter um comportamento funcional ou não. O que eu quero dizer? Coisas que eu posso mudar, eu mudo. Coisas que eu não posso mudar, eu administro, eu me adapto, tá? Isso não quer dizer que eu esteja passivo, eu só entendo. Por exemplo, uma questão que vai muito além de mim, tá? Muito além de mim, como a gente está vivendo, um vírus, eu não tenho como mudar a existência do vírus. Então, se eu não tenho como mudar a existência do vírus, eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, a sabedoria está em você saber lidar quando algo que você não pode mudar te afeta, se insere na sua vida, faz um movimento agressivo na sua vida, como está acontecendo. Então, grava bem, o que eu não posso mudar, o que eu não posso transformar, que está além de mim, eu entendo aquele fenômeno e a partir do momento que eu entendo aquele fenômeno, eu me adapto àquela circunstância. Eu vou tentando trabalhar como eu posso lidar com aquela variável que eu não posso mudar, da melhor forma possível para eu conseguir administrá-la. Então eu não devo conduzir as situações que eu não tenho como transformar, tá? De uma forma assim de, calma aí, Felipe, o que você está falando? A situação está aí, a gente tem que viver, a gente tem que interagir, a gente tem que fazer o nosso melhor, a gente tem que lutar. Esse movimento que você está falando é muito passivo. Não, pelo contrário, é entendimento, tá? Se eu posso mudar aquilo, eu trabalho para aquilo. Se eu não posso, eu lido com aquilo. E essa faz uma grande diferença entre o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Então, assim, esses 2 pontos são muito importantes para a gente pensar como gatilho mental, tá? O medo, ele tá aí, ele faz parte da nossa existência, ele vai estar habitando as nossas vidas por muitos e muitos anos, porque como eu te disse, né, disse para vocês, ele é um movimento que ele faz parte da nossa existência desde os homens das cavernas. Então a questão é administrar o medo, não brigar contra o medo. Medo não existe, medo. Então assim, eu preciso entender que ele faz parte e ele é importante para atravessar a rua. Mas se eu deixar ele conduzir a minha vida, eu passo a não produzir nada. Eu não construo nada. Nada que seja relevante. Eu fico refém dele. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, tá? Que eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Eu vou estar aqui produzindo conteúdo de qualidade sobre temas do nosso cotidiano. E já deixa aquele like maroto e aguardo vocês e até a próxima!